Já vá abrindo a sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 10. Nós vamos ler apenas um versículo, você vai sentar e depois a gente vai discorrer sobre o texto, amém? João 10, apenas o verso 27. Você encontrou? Aleluia. João 10, 27 diz assim a palavra do Senhor: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Vou ler mais uma vez para você internalizar esse versículo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você pode sentar no seu lugar. Aleluia. Abba, Pai, a tua filha já orou e nós estamos aqui. Eu me ponho em tua presença e te peço, fala com teu povo. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz. É o que desejamos, Senhor. Amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido. E ele é uma série de 3 parábolas, todas com a mesma temática, acerca da ovelha, do pastor, do campo. E essa é uma realidade comum dentro do povo de Israel, dentro daquela vivência. Mas a gente percebe que Jesus estava falando em parábolas, mas ele tinha uma mensagem clara e absoluta para um povo que talvez não estivesse entendendo. E Jesus fala de maneira clara, não só para eles, mas para nós, nessa noite, amém? Amém, irmãos? Amém. Se você perceber o capítulo 9, o último trecho, ele fala um último fechamento do capítulo sobre, digamos que cegueira espiritual, né? Eles perguntam, os fariseus perguntam, e nós somos cegos? Ele falou, se vocês fossem cegos, seria bom, porque você não teria responsabilidade. Mas vocês veem e não querem crer. Era a situação que se encontrava. Mas voltando ao capítulo 10, são 3 ilustrações apresentadas pelo mestre. A primeira delas é sobre o pastor. Ele fala que quem entra pela porta é o pastor, porque o porteiro abre a porta para ele. Ele tem direito de estar naquele lugar. Ele tem autoridade de estar naquele lugar. Mas muitos, que ele chama de ladrões e salteadores, entram pela janela, pulam a cerca, entram por outras vias. Mas ele fala que ele é o pastor, que as ovelhas ouvem a sua voz e que o porteiro abre a porta e fala assim, entra, porque ele é o pastor. A segunda ilustração é de que ele é a porta. Essa já é uma perspectiva mais para a ovelha, porque quem entra pela porta tem vida, está seguro. Mas quem não entra pela porta está perdido. E esse segundo trecho fala de que o pastor conduz. Ele abre a porta e as ovelhas entram. Ele abre a porta e ele sai e ele vai à frente das ovelhas. Mas nesse trecho ele fala que ele é a porta. A gente já está acostumada, a literatura bíblica ele traz Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o pão, Jesus é o vinho. E nessa ilustração é interessante porque ele está falando de uma mesma temática, mas ele fala, eu sou o pastor, eu sou a porta. Você precisa entrar, você precisa ser conduzido através de mim. E por último trecho ele fala, eu sou o bom pastor. Ele está dizendo que agora ele não é só o pastor de direito,
Mas ele diz que tem pastores mercenários. Ele está falando literalmente do pastor de ovelha, mas ele fala do pastor contratado, que está pensando no dinheiro, que não ama a ovelha. Por quê? Porque a relação do pastor com a ovelha era de seguir a voz. Então não podia ser uma semana um, outra semana outro. Tinha que ser o mesmo pastor, porque a ovelha era conduzida pela voz do pastor. Então ela era ligada a ele. Então o contratado, ele estava ali só para ganhar dinheiro, para fazer. Mas ele não se ligava ao rebanho, ele não estava ali. Mas ele fala que ele é o bom pastor e que ele dá a vida pelas ovelhas. Porque o pastor contratado, ele, quando vem o lobo, ele foge com medo. Mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E eles questionam o Senhor acerca disso. O que você está querendo dizer com isso? O que você está insinuando acerca dessas coisas? A verdade é que no fim de tudo, eles estavam entendendo a mensagem, mas o texto fala que eles não creram. Eles tinham milagres, eles tinham uma palavra e eles a rejeitaram. Eu não quero falar sobre todo o capítulo, mas eu frisei e lemos apenas o versículo 27, porque apesar de todo o contexto, e eu faço questão de trazer esse contexto para você, o que o Senhor ministra ao meu coração é que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Elas conhecem a voz do seu pastor. Elas seguem a voz do seu pastor. E é interessante porque esse texto, por mais que ele seja em parábola, eles estão falando de maneira clara. Tanto que eles procuram matar Jesus, porque ele está dizendo ser Deus. Então não era uma parábola que eles não estavam entendendo. Eles estavam entendendo. Eles estavam rejeitando a verdade de Deus. Parece duro, né? Parece muito pesado. Mas a verdade é que Jesus mesmo declara: se vocês fossem as minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz. E aí, eu quero que você mergulhe comigo nesse entendimento. Se eu desse um título para essa mensagem hoje, seria A Voz do Senhor. As ovelhas dele conhecem a sua voz. Elas ouvem a sua voz e são conduzidas pela voz do seu pastor. A ovelha é o animal mais inocente, porque ele enxerga pouco. E ele tem quase nenhuma defesa. A defesa da ovelha é o seu pastor. E quando a gente olha para a ilustração que Jesus insiste em fazer diante de homens que conheciam a lei de Deus, que sabia do que se tratava, a gente para e pensa: o mundo conhece a letra. Você pode entrar em mais de 10 sites na internet hoje e pesquisar interpretações de um versículo da Bíblia. Sim ou não? No nosso país é muito acessível conhecer, entender, ler a Bíblia. Se você não quiser comprar uma Bíblia, existem associações evangélicas que lhe dão uma Bíblia de graça. Você consegue comprar uma Bíblia por menos de R$5. Você consegue acessar a Bíblia na internet de graça, entre aspas, tendo uma rede de internet. Não é uma linguagem inacessível. Houve um tempo em que as pessoas disseram: a Bíblia é muito difícil de ler, a Bíblia é muito difícil de acessar. Mas hoje as pessoas pegam devocionais diários e sintetizam textos da Bíblia da maneira mais simplificada possível e te entrega aqui. Leia. Todos os dias de manhã, tomando café e falando com Deus. É assim ou não é? As pessoas estão habituadas a trechos, a versículos, a mensagens da Bíblia. As pessoas estão
naturalizadas com o contexto da Bíblia. Não existe ciclo social que você fale quem é Davi, quem é Moisés, quem é Josué. Raramente vai existir um dos grandes homens de Deus que você, dentro de um ciclo social, você cite eles e você não tenha uma compreensão geral. Sim ou não, queridos? Porque tornou-se um livro conhecido socialmente. Inclusive, se você citar a Bíblia de maneira não religiosa, um concurso público, você tem uma excelente referência de contexto religioso. Mas a gente não está falando de saber, porque eles sabiam a lei. Ele estava falando de ouvir a voz e ser conduzido pelo bom pastor. Como assim? Se eles conhecem, se eles já têm vivência com a letra, se eles já têm vivência com a lei, por que ouvir a voz? Porque para muitos pode ser um livro, mas para mim e para você é a voz do pastor que te guia todos os dias, que te conduz todos os dias. E a igreja tem perdido, e as pessoas que se dizem cristãs e a sociedade tem perdido a vivência de ser conduzido pelo bom pastor. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Se você já leu o suficiente para abrir qualquer texto e conhecer, ainda assim, amanhã pela manhã, você vai precisar abrir um texto, por mais conhecido que seja, e ele vai alimentar a sua alma, porque não é sobre letra, é sobre a voz do Senhor, preenchendo as lacunas do meu e do seu ser todos os dias, porque é uma graça liberada do altar, dos céus, quando abrimos a Bíblia e o Senhor fala conosco, mesmo que seja no mesmo texto do dia anterior, porque a novidade de vida nas Escrituras e na voz do Senhor, todos os dias para mim e para você. Porque no Senhor não há repetição, mas a sua multiforme graça nos ensina dia após dia. Eu não sei se você já experimentou isso, de você ter um longo tempo de meditação num texto e passado 1 ou 2 anos e você voltar àquele texto e você perceber, uau, Jesus está falando comigo algo completamente diferente. No mesmo texto, é a mesma Bíblia. Talvez a sua Bíblia já esteja destacada naquele texto, mas Deus falou com você de uma outra maneira. Quem já viveu isso aqui? É gostoso, porque você sabe que não é o seu entendimento. Por mais que de um ano para o outro a sua percepção de vida, o seu olhar de mundo mude, não é sobre isso. Porque hoje Jesus pode falar nesse texto comigo de uma maneira e amanhã de outra. Porque quem fala é Ele. Percebeu? É poderoso. Você conhece a voz do seu pastor? Não me responda de bate-pronto, não. Qual foi a última vez que, sem intermediários, você compreendeu a voz do Senhor? Muitas vezes nós mistificamos as coisas espirituais e a verdade é que nós, como filhos, precisamos conhecer a voz do Senhor. Conhecer a voz do Senhor. Porque quando você ouve, mas você não conhece, às vezes você questiona a condução, o comando. É assim ou não é? As ovelhas não enxergam muito, mas elas ouvem e obedecem. Tudo que eu queria era entender todos os processos da minha vida. Seria um sonho. Assim com você? Eu queria entender todos os processos que Deus está estabelecendo na minha vida. O porquê de tudo que está acontecendo, o porquê de todas as questões inacabadas e decisões. Eu queria entender tudo. Às vezes oramos nessa intenção. Mas Deus não lhe deve satisfação. Ele é criador, você é criatura. Ele é pai, você é filho. Ele é Deus e você é servo, súdito.
homem. Ele manda e eu e você obedecemos. E muitas vezes nós nos batemos diante de circunstâncias emocionais, até mesmo espirituais, porque queremos entender, queremos controle, queremos condução. E ovelha não conduz, ovelha é conduzida. Você pode dizer isso? Ovelha não conduz, ovelha é conduzida. E muitas vezes nós nos pegamos resistindo. E o segredo está em parar e ouvir a voz do Senhor. Parar e ouvir a voz do Senhor. Deixar Ele te conduzir, porque a voz do pastor é inconfundível. A ideia é que o rebanho ele fosse permanente, porque aquela ovelha ela crescia ouvindo a voz do pastor. E dadas os comandos, ela o seguia. Às vezes a gente quer ser grande, espiritualmente, emocionalmente, mas tenha coragem de começar do início, aprendendo a ouvir a voz do Senhor, aprendendo, exercitando ouvir a voz do Senhor. Não lembro com quem eu conversei, alguém me perguntou: Carol, como é que eu sei que Deus está falando comigo? A pessoa falava até sobre, Deus mandou mandar falar com uma outra pessoa. Como é que eu sei que Deus está falando comigo? É tentativa e erro. Não existe mágica. Pode se te escandalizar, mas é tentativa e erro. Foi assim com Samuel ou não foi? Bom que ele tinha alguém para orientá-lo, mas foi tentativa e erro ou não foi? Ele ouviu, e depois ele se tocou: eu preciso corresponder à pessoa certa. Mas antes ele errou, ele respondeu à pessoa errada. Às vezes você está na caminhada para aprender e você larga lá, fala assim: eu não sei como. Deixa, porque se Deus quiser falar comigo, Deus vai usar Raquel e vai vir falar comigo. Deus vai usar Marcos e vai vir falar comigo. Deus vai usar Creus e vai vir falar comigo. Não. Deus pode usar os nossos amados, sim. Mas você precisa conhecer a voz do seu Senhor. Você tem coragem de Deus, você está na sua condução, no seu ônibus, indo para o trabalho, e Deus dizer desça e você descer? Tem gente que Deus não pode nem dar livramento, porque a pessoa vai demorar tanto tempo questionando, que a coisa vai acontecer e não vai ouvir a voz de Deus, vai demorar tanto para poder atender. A gente às vezes é assim. Ou só sou eu, gente? Às vezes Deus está falando: isso, com calma. E nós, se eu te disser em alto bom som, falar: olha, cuidado, isso vai acontecer, faz mais sentido do que a voz do Senhor. E nenhuma outra voz pode ser mais latente, vigente, forte, clara, imponente sobre a minha e sobre a sua alma do que a voz do Senhor. Mas há um exercício nisso. Caminhar com Deus, discernir as coisas por meio do Espírito, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E a gente só conhece isso caminhando de glória em glória, na presença, todos os dias ouvindo Deus falar. E o Senhor tem buscado aqueles que sejam sensíveis à sua voz. A voz do pastor conduz uma ovelha uma vida inteira. Isso gera 3 coisas: confiança, conhecimento e exclusividade. Você pode repetir comigo? Confiança, conhecimento e exclusividade. Confiança, porque se eu conheço a voz do meu pastor, pouca coisa precisa para eu atentar de que se trata ele. A gente tem diversos trechos bíblicos que falam sobre pessoas tanto que ouviram a voz de Deus rapidamente, quanto que não ouviram a voz de Deus rapidamente. Isso é muito interessante, porque a Bíblia traz muitos relatos. Eu e você vamos errar, mas eu estou te propondo uma caminhada de conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso gera confiança.
Porque se Deus diz, se Deus diz, não importa o que digam todos os outros homens. Se Deus fala, não importa o que digam as circunstâncias. Porque a voz do Senhor é a direção para a minha vida, para a sua vida. Conhecimento. Porque quando você confia, você experimenta o livramento, a graça, até as águas turbulentas, o caminho difícil, mas que o bom pastor te livra, te cuida, te conduz, te tira de situações difíceis. Quem já viu aqueles vídeos na internet da ovelha presa num lugar absurdo e aí o pastor vai tirando ela? Quem já viu esses vídeos? São muito interessantes. Às vezes dentro de uma pedra, num córrego, e aí o pastor arranca a ovelha daquele lugar. Quando você conhece a voz do Senhor, isso lhe dá experiências de que sozinho você não vai conseguir. De que sozinho as suas ideias, o seu entendimento, a sua inteligência é insuficiente. Mas a voz do Senhor é muito superior. E exclusividade. Por que exclusividade? Porque o mundo vai lhe dizer muitos conselhos. Mas quem é o maravilhoso conselheiro é o Senhor. O mundo vai te dizer, faça isso, faça aquilo outro. Mas o conselho é uma opção de sabedoria. Mas quem é conduzido por uma voz, conduzido, é exclusividade. É ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Existe a obediência tardia, que muitas vezes a gente se dá por suficiente, mas o desejo do Senhor é que sejamos tão sensíveis à voz dele, que ele possa contar conosco em tempo real. Deus conta com você em tempo real? Deus conta com você em tempo real? Misericórdia, gente. Deus conta, nem que seja pela fé, responda. Deus conta por você em tempo real? Se Deus mandar agora, você entende agora e obedece agora? Você entende que é a voz de Deus? Tem gente que o processo de ouvir, é isso mesmo? É o Senhor, mesma coisa da minha cabeça. Eu vou mesmo, eu não vou. Aí Deus manda outro e você fica chorando. Já aconteceu com você? Acontece. Porque Deus quer contar com você em tempo real. Fale em tempo real. Exatamente. O Senhor quer te conduzir. O Salmo 23 é um salmo que eu gosto muito. Porque ele fala dessa relação, né? O Senhor é o meu pastor e nada terei falta continuamente. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me guia. Ele me guia. O Senhor tem autonomia de te guiar? O Senhor tem autonomia de te guiar, de te conduzir, de mudar os seus caminhos. Nós somos uma geração extremamente ansiosa. E a Bíblia fala sobre a ansiedade da vida. Nós somos ansiosos. Temos um senso de autorresponsabilidade altíssimo. E eu não me isento disso não, irmãos. Eu estou falando de mim também, todos nós. Temos um senso de autorresponsabilidade altíssimo. Mas quer ver o desafio? Deus fala com você, olha. Ítalo, eu vou te levar às nações. Vou te fazer grande na terra. Eu vou usar a sua voz. Espere. Espere. Aí a gente endoida. Quando? Como? O que eu preciso fazer? E Deus diz: espere. Eita, coisa difícil. Vai ser conduzido pela voz do bom pastor. É esperar o comando. E às vezes ele diz: ande. E às vezes ele diz: deite em verdes pastos. Ah, mas eu quero correr, eu quero chegar. Deite em verdes pastos. Deita aí. Imaginou?
a ovelhinha deitando, porque a gente sempre imagina esse momento, né, como um momento de refrigério, a ovelhinha no matinho verde, úmido, mas às vezes a gente quer correr e o Senhor está falando, deite em verdes pastos. Você pode receber essa palavra do Senhor nessa noite? Deite em verdes pastos. Eu não sei qual é o comando do céu para o seu coração, mas se é para deitar em verdes pastos, pode o mundo estar pegando fogo, aprenda a confiar no Deus que te conduz. Aprenda a confiar, porque correr sem Deus é andar para trás. Se Ele está mandando deitar em verdes pastos, o tempo é de deitar em verdes pastos. É difícil. Eu não estou sendo moralista aqui não, gente. Às vezes é difícil. Às vezes a gente quer correr, mas é para andar. Às vezes a gente quer andar e é para correr. E quem conduz é a voz do Senhor. Você pode deixar Ele te conduzir? Feche seus olhos ainda você está. Fala, conduza-me, Senhor. Conduza-me, Senhor. Conduza-me, Senhor. Conduza-me, meu amado. Eu quero estar onde Tu estás. Eu quero fazer o que Tu quiseres. Eu quero caminhar contigo. Aleluia, Jesus. Muitos têm calados. Você pode abrir seu olho agora. Os irmãos continuam orando ali. Aleluia. Muitos têm calado os dons, ou têm exaltado, adorado as pessoas que dão lugar para utilizar os dons. Tem sido 880. Porque muitas pessoas, não é que elas não querem a voz de Deus, elas não querem aprender a ouvir sozinha a voz de Deus. Então, os dons são maus, as pessoas estão erradas, elas estão falando isso mesmo. Peraí. Deus fala. Você pode dizer isso? Deus fala. Deus fala. Mas também não precisa querer que o profeta resolva a sua vida, não. Você precisa caminhar com as suas próprias pernas. Você precisa ouvir a Deus no seu secreto. E ninguém vai te ensinar isso. Você precisa caminhar com o seu Senhor. É interessante que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a intimidade vem pela essa constância do ouvir. Quer ver? Às vezes, pelo modo como eu abro o portão. Lá embaixo, na minha casa. A distância mais ou menos que eu estou da porta. Eu sei quem está entrando. Pelo modo do passo. Se for meu pai, se for Marcos. Eu conheço pela pegada. O jeito que abre a chave. Isso é convivência. É impossível você saber pelo balanço da chave, pela passada quem está ouvindo. Mas quem experimenta isso aí? Quando a pessoa está virando o corredor, você sabe, ó, é o meu filho, é o meu marido, é a minha mãe, é o meu pai. É assim ou não é, gente? Porque a constância de ouvir faz com que você conheça. O Senhor está te chamando. Não quero tudo pronto, não. Vem andar comigo. A proposta do Senhor sempre foi relacional. Desde quando Deus descia na viração do dia para andar, para caminhar no jardim, Deus queria estar com os seus. Deus quer estar com você. Tem gente que tem já uma passada na caminhada da fé, que sabe que quando vai ter uma manifestação espiritual, sente uma coisa específica. Quem tem isso aqui? Sente um arrepio em um lugar específico, sente uma sensação específica, tanto de coisas espirituais para o bem quanto para o mal. Tem gente que sente, mas eu sinto um arrepio na minha perna esquerda. Sabe por quê? Porque como Deus fala com você. Carol, isso é imaginário? Não é, não. Não é. Todas as vezes que vai vir um vento de mudança, eu sinto, parece o cheiro, o ambiente, ó, o Espírito Santo fala assim, opa, vamos fazer alguma coisa aqui? Vamos. Sabe o que é isso? Isso é fruto de caminhada. Deus quer falar com você,
tinha uma tribo específica para discernir os tempos. Issacar. E eu gosto muito dessa ideia porque Deus não deixa os seus filhos à toa. Sempre que vem um tempo, uma mudança, algo diferente, Deus fala com o seu povo. Deus avisa, Deus dá alertas. Quando passamos da linha da correção individual, Deus fala no coletivo. É assim ou não é, irmãos? Deus fala no meio da sua igreja. Mas eu oro por uma sensibilidade para ouvir e discernir. Eu tenho batido nessa tecla, porque o Senhor não quer só falar, Ele quer que sejamos sensíveis à sua voz. Sensíveis, disponíveis, permeáveis à sua voz. Você precisa discernir a voz do Senhor entre todas as outras vozes. Porque se alguém te disser que Deus disse, mas não vier de Deus, precisa estar claro no seu íntimo, no seu interior. Porque tem gente matando e morrendo por uma coisa que alguém disse e que nunca vai acontecer. E Deus só garante aquilo que Ele fala. Deus só se dispõe, se inclina a sua palavra, não a minha imaginação, não a imaginação de outra pessoa. Ah, mas eu amo muito Nadinha, então vou falar uma coisa boa para ela. Fale, eu quero que isso aconteça, eu oro que isso aconteça, mas em nome do Senhor não faça, porque o Senhor só garante aquilo que Ele fala, e se Ele fala, Ele faz. E o nosso desafio é perceber, ouvir, ser sensível a isso. É interessante porque quando eu penso em sensibilidade, eu penso logo no servo de Eliseu. Quando ele viu todo mundo armado do lado de fora, ele olhou para dentro, contou os que estavam a favor e falou assim: Ih, vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. E aí, o profeta Eliseu, ele estava na sintonia correta, e ele fala assim: Deus, abre os olhos dele para que veja. E aí ele olha, os anjos tudo pronto para atacar. Ele fala: opa, você está no contexto comigo da história aqui? E ele olha com os olhos espirituais, com os olhos abertos, e tudo muda. Deus não quer que você viva no pico do desespero, no pico da angústia, porque o mundo está te mostrando situações difíceis, situações impossíveis. Ele quer que você caminhe com Ele e veja pelos olhos daquilo que Ele olha para você, daquilo que Ele tem para você. É diferente, é diferente. Um exemplo forte para mim de ouvir a voz de Deus é Noé. Noé era maluco. Ou estou gravando, meu Deus do céu. Não, Noé era como maluco aos olhos humanos. Porque imagine, vai chover para ter um barco do tamanho de um estádio de futebol e servir. É muita chuva, gente. E as pessoas não sabiam o que era aquilo. Uma coisa é você acreditar piamente, com toda a sua força, por um dia, por uma semana, por um mês. Mas acreditar por um ano, construindo um barco, com diretrizes específicas de um Deus que ninguém estava vendo, ninguém estava ouvindo. Beira loucura, gente. Mas andar com Deus é silenciar todas as outras vozes e acreditar no comando do céu. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Às vezes vai parecer loucura, mas são os céus que governam a terra. É o espiritual que dá origem ao natural. É Deus que gera todas as coisas.
Às vezes a gente estraga um pouquinho, acontece. Mas se a gente ouvir e obedecer, comeremos o melhor dessa terra. Amém? Ser como Noé é ouvir a Deus acima das circunstâncias. Ser como Noé é ter uma fé prática. Porque às vezes a gente acha muito bom que Deus nos oriente. Mas construir, se Deus pedir para você construir um barco hoje, você fala assim, não. Se Deus quiser que eu faça, Ele vai providenciar o aluguel mensal do estaleiro para que eu construa, vai mandar as ofertas. Primeiro você anda, depois as coisas acontecem. Primeiro você dá o passo. Porque Deus não quer uma obediência servil, imediata. Porque uma hora você vai duvidar e você vai voltar atrás. Mas Deus quer que você sonhe com Ele. Você está pronto para isso? Discernir a voz de Deus, conhecer a voz do Senhor. No caminho de Emaús, aqueles homens estavam arrasados. Jesus havia morrido. Jesus havia morrido. Toda a promessa, toda a esperança havia morrido. E Jesus caminhava com eles. E eles falavam, e eles ouviam, e o coração queimava, e eles não entendiam, e eles não ousaram questionar quem estava falando com eles. Eles disseram: fica conosco, não vai embora, fica aqui. A sua presença tem alguma coisa de bom. Você não manda um estranho entrar na sua casa por nada. Fica aqui, come. Mas o partir do pão, ele é diferente. É Ele, é Ele, é Ele. A história do caminho de Emaús me emociona em duas vertentes, porque reconhecer o Mestre deve ter sido... A esperança não morreu, não acabou. Mas quantas vezes somos como aqueles discípulos? O Senhor está queimando alguma coisa no nosso coração. E se Ele não desenhar, a gente não obedece, a gente não ouve, a gente não questiona, a gente não discerne. Eles questionaram, por acaso o nosso coração não queimava quando Ele falava? Cadê as pessoas que vão sonhar os sonhos de Deus? Que vão dizer... Eu preciso ir além das minhas mágoas, das minhas irritações, porque Deus está falando comigo, Deus quer me conduzir. Eu preciso deixar, eu preciso ouvir. Se formos até os nossos limites humanos, a gente vai parar, a gente vai recuar e vai abraçar as nossas próprias razões. E todo mundo vai para casa. E como tem acontecido, muitas igrejas têm abandonado o propósito. Muitos cristãos têm abandonado o chamado e vão viver as suas próprias vidas. Aí às vezes volta todo arrebentado, porque a ovelha precisa de pastor. Você precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor. Você pode dizer isso: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, eu não posso viver sem a sua voz. Eu não posso viver sem ser conduzido por Ele. Eu preciso da tua voz, Senhor. Eu preciso da tua voz. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança
no começo, meio, fim. Tua voz é tudo. Às vezes você está angustiado, mas você só precisa parar e ouvir a voz do Senhor. Você está pedindo respostas, mas você só precisa parar tudo e ouvir a voz do Senhor. Ele está te convidando, você aceita o convite? É tempo de entrar no jardim, né, Diana? E ouvir o seu amado, e deixar Ele te sarar, e deixar Ele te conduzir, deixar Ele te redirecionar. Quantos de nós estamos magoando as nossas emoções porque não queremos ouvir a voz do Senhor? Se Ele disser dê meia volta e recomece, tenha coragem, porque Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe o que faz. Abra o Salmo 29, já estou terminando. Honrem o Senhor, seres celestes. Honrem o Senhor por sua glória e força. Honrem o Senhor pela glória do seu nome. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ecoa sobre o mar. O Deus da glória troveja sobre o imenso mar. O Senhor fala. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os grandes cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, faz os montes do Líbano saltarem como bezerros, faz o monte Hermon pular como novilho selvagem. A voz do Senhor risca os céus como relâmpagos, a voz do Senhor sacode o deserto. O Senhor faz tremer os desertos de Cádiz. A voz do Senhor torce as fortes carvalhos e arranca as folhas dos bosques. Em seu templo, todos proclamam glória. Em seu templo, todos proclamam glória. A voz do Senhor. A voz do Senhor. A voz do Senhor. Eu não sei como está a sua relação com Deus, seu relacionamento com Deus. Mas todos nós vivemos estações. Todos nós vivemos estações. Mas minha súplica é que você não passe uma vida com Deus, uma vida religiosa, sem buscar conhecer a voz do Senhor. Sem buscar entender o que Ele quer para você. Prefira ser Samuel, um menino, perguntando, sem entender nada, mas que consegue ouvir a voz do Senhor, do que Eli, que sabia tudo o que estava acontecendo, sabia os erros que lhe cabiam. Ele tinha um conhecimento. Se ele não orientasse, Samuel ia ficar perdido. Mas prefira ser um menino que ouve a Deus do que um sacerdote surdo. Surdo para a voz do Senhor. Ah, Carol, mas eu já tenho 10 anos de cristão. Se você está sendo Samuel, tá? Sem entender, procure quem sabe. Porque se você aprender, se você entender, o legado de Samuel é gigantesco. É gigantesco. Mas ele aprende
a ouvir o Senhor. Ele aprende a entender que é o Senhor. Você está disposto? Não sei em que tópico da caminhada você está. Se você já ouviu a voz de Deus, você parou de ouvir. Você vai precisar vir um Natan e te mostrar o quadro geral? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, que o Senhor está te convidando, está me convidando. Cabe a mim e a você aceitar o convite. Vamos ser conduzidos pela voz do Senhor, porque as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e o seguem. Amém? Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar.